Essa última mesa, a ideia é que as pessoas que eu vou chamar agora debatam, sejam debatedoras dos assuntos que foram discutidos aqui. E para moderar essa mesa redonda, vou chamar a Ana Toni, diretora do Instituto Clima e Sociedade, Aloysio Mello, coordenador de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Adriano Santiago, diretor de Mudanças Climáticas, Departamento de Mudanças Climáticas da Secretaria de Mudança Climática e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Secretaria que talvez fosse bom dar uma editada nesse nome. Boa. E Elizabeth Farina, presidente da Única, União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Podemos? Podemos. Cláudio, vou fazer aqui, pode ser? O Cláudio falou que a gente está entre esse debate e o almoço já passou, né? A gente não almoçou, mas a hora do almoço já passou. Vocês perceberam que a gente meio que juntou dois painéis aí, então vai ser uma mistureba. Primeiro, eu só quero agradecer ao Observatório do Clima, é sempre maravilhoso estar vendo aí os números, como eles instigam a gente, e esse seminário em particular está sendo realmente muito legal, que a gente está aí olhando o futuro. Se há um ano atrás a gente estivesse nesse seminário e a gente estivesse falando, olha, daqui um mês, porque seria outubro, né? Dezembro, daqui um mês ou um mês e meio, nós vamos ter um acordo do clima, nós vamos ter ratificado este acordo, nós teríamos o BNDES falando que não vai investir em carvão. Estamos falando, desculpa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Erramos, diferentemente do publicado agora há pouco. Tem Márcio Astrini na mesa, coordenador de políticas públicas do Greenpeace. Muito bom ter o Márcio com a gente. Bom, vamos voltar aí. Então, se um ano atrás alguém falasse para a gente que ter um acordo de Paris ratificado, o acordo já entrando em vigor com todos os países e emissões, que BNDES ia não investir em termoelétrica de carvão e tantas outras coisas, fala assim, essa pessoa é totalmente ingênua, não entende de política, não sabe que o mundo real, o mundo da economia, jamais vai permitir essas coisas. E aconteceu. Passou-se um ano e no tema de mudança climática aconteceu muita coisa. Está muito claro que é inexorável essa mudança para um mundo descarbonizado. E ela está acontecendo muito rapidamente, muito mais rápido do que a gente conseguia imaginar, sonhar há um ano atrás. A gente falava em 2 graus, estamos falando 1,5 graus, porque percebemos que é necessário chegar lá. Esse evento aqui foi muito legal, porque está falando do futuro, estão falando de coisas, como foi mostrado agora pelo Sérgio Xavier, pelo Sérgio Leitão e outros, coisas que as pessoas talvez meio ingênuo, falando de nova economia, o Nobre falou dessas novas indústrias que vão surgir. Vai surgir muito rápido. E a gente tem aqui nesse painel pessoas que estão ajudando a fazer com que isso mude muito rápido e que estão vivendo isso na pele. Acho que vai ser muito legal. Então, a gente ouvir de cada um, eu sei que tem pouco tempo, mas tenho certeza que vai ser muito valioso. Vou começar aqui com o Adriano, do Ministério de Meio Ambiente, que estava aí desde Paris, né, Adriano, liderando um pouco esse debate. Por favor. Muito obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muitíssimo o convite do Observatório do Clima e agradecer ao nosso anfitrião, Ricardo Piquet, acho que não está mais aqui, mas agradecer a acolhida aqui do Museu da Manhã, estender o cumprimento a todos. A gente já está, como a Ana falou, além da hora do almoço, então tentarei ser o mais breve possível que eu conseguir. Mas eu estou aqui com o meu caderninho porque eu acho que é boa a proposta da gente poder ter o debate, e aí eu concordo com o Ricardo Piquet novamente,
Eu acho que vale muito. A gente teve apresentações valiosíssimas aqui hoje, né, com a eloquência dos apresentadores, o material de PowerPoint muito importante, mas a gente precisa robustecer o diálogo, até para manter o espírito que a gente construiu em Paris. Eu acho que a própria elaboração da contribuição nacionalmente determinada foi isso, e o espírito continua para a implementação também. Uma coisa que o Ministério do Meio Ambiente vem repetindo muito, eu acho que talvez alguns dos colegas aqui vão falar, pô, lá vem o Adriano de novo falar isso, mas a contribuição nacionalmente determinada é, como o nome diz, nacionalmente determinada. Ela não é governamentalmente determinada, ela não é uma contribuição do governo brasileiro, é uma contribuição do país como um todo. E a gente tem que manter esse espírito positivo, essa troca realmente de diálogo, né? Evitando, na palavra do Luiz Barroso, visão não determinada. Então, eu vou, aproveitando que eu também estou aqui, né, com o tempo faz com que a gente crie laços de amizade, então fica mais fácil também fazer as críticas construtivas. Assim como o governo ouve as críticas e tenta digerir e melhorar, eu também queria fazer algumas críticas em relação ao processo de divulgação do SEG, que é uma ferramenta importantíssima da sociedade em termos de monitoramento de emissões. A gente precisa disso, apesar de discordarmos da abordagem metodológica, principalmente na questão, como o Tasso mencionou, da consideração da remoção de CO2 da atmosfera. Os guias do PCC levam a gente a considerar isso. Eu até fiz uma pergunta, acho que houve uma falha do 61 para o 61 aí do WhatsApp, porque eu tinha feito uma pergunta pedindo para o Tasso mencionar qual seria a emissão do Brasil em 2015. Eu sei que isso está no site, mas seria bom para que a imprensa e o público está, se nós considerássemos a remoção. O que esse número representaria e o que isso modificaria em termos de participação setorial, né, no perfil de emissões. Mas, rapidamente, fazendo a crítica positiva de que justamente a gente precisa buscar os aspectos positivos também e realçá-los, não só os negativos. Eu começo com a questão do aumento de 3,5% das emissões de 2014 para 2015, ameaçar o Acordo de Paris. Eu acho que esse tipo de abordagem não qualifica o debate para a mudança do clima. Nas palavras do próprio Rittel, eu concordo muitíssimo com ele, a questão de mudança do clima, a gente tem que olhar para o amanhã, olhar o longo prazo. Eu acho que quando a gente faz uma análise circunstancial de um ano para o outro apenas, a gente desqualifica o debate, porque a perspectiva de mudança do clima é bem maior. O Tasso mencionou muito bem, o tempo de permanência dos gases na atmosfera é muito grande. Se a gente pegar o metano, ele fica 12 anos na atmosfera. CO2 tem parte que fica 20 anos, tem parte que fica centenas de anos. Então, reduzir o debate a um ano específico, a um período, é muito curto para a mudança do clima. Embora acenda, sim, o alerta de nós considerarmos esse aumento e que ele não vire tendência. Então, eu vejo muitos poréns na forma que têm sido colocadas algumas intervenções aqui. Eu olhei no Google, aqui, antes de vir para o debate, e eu vi que, no ano passado, a matéria do Observatório do Clima, quando lançou o SEG 2015, foi: queda no desmatamento não derruba emissões de gases no Brasil. Ou seja, aqui já tem um porém. De 2013 para 2014, o desmatamento havia caído. Isso deveria ser comemorado, era uma parte positiva de que a gente está indo no caminho correto na redução do desmatamento, mas houve o porém. Caiu o desmatamento, mas o nível de emissões aumentou. E, naquela época, se criticou o aumento do setor de energia, que havia acontecido realmente. Nesse ano de 2016, com dados de 2015, aconteceu o inverso. O setor energético, como bem mostrou aqui o pessoal de energia e o TAS, diminuiu. Mas aí, nesse caso, foi a queda na economia brasileira, e eu gostaria de parabenizar o Davi, que colocou aqui, reconheceu isso, e o governo reconhece, obviamente, houve uma queda em função disso, mas também houve um aumento na participação de biocombustíveis, como muito bem o Davi colocou. E, claro, eu parabenizo a todos, todas as apresentações foram muito positivas nesse sentido de apresentar soluções e reconhecer o que tem de positivo também. Mas eu estou pegando esse exemplo aqui do Davi apenas para tomar um exemplo, e não tomar muito tempo, mas a todos foram muito boas apresentações. Outra parte, no valor econômico de ontem, um colega do Observatório do Clima mencionou que nos países desenvolvidos e até na China, muito bem lembrado aqui pelo Sérgio Leitão, vemos um descolamento entre PIB e emissões. No Brasil isso não acontece, é preocupante. Eu diria que mais preocupante é nós termos os 2 maiores emissores do mundo emitindo 7 a 8 vezes mais do que o Brasil. Se nós tomarmos os números que permitiram a entrada em vigor do Acordo de Paris, os dados que foram usados pela ONU,
a participação do Brasil nas emissões globais é de menos de 2,5%. Então, fazendo analogia com o que o Barroso mencionou, em relação a se descarbonizássemos a nossa economia, a redução que a gente perderia seria em relação a 10%. Da mesma forma, globalmente, se o Brasil zerasse o desmatamento, zerasse as emissões, isso representaria, é claro que a comparação foi usada em anos diferentes, mas não representaria um impacto muito significativo em termos de emissões. O que não impediu o Brasil de apresentar uma das contribuições nacionalmente determinadas mais ambiciosas entre os países em desenvolvimento. A gente saiu da visão de Copenhague de fazer o desvio do business as usual em relação a emissões projetadas e apresentamos uma contribuição nacionalmente determinada, economy-wide, baseada em redução absoluta de emissões. Nenhum grande país em desenvolvimento fez isso. E aí, comparando aqui com os outros países citados, né, a nossa é muito mais ambiciosa. E a gente não vê uma defesa muito grande de reconhecimento da ambição brasileira. De novo, da perspectiva de médio e longo prazo, se nós compararmos a última década, eu pergunto a todos vocês se, na última década, houve algum país ou conjunto de países que tenha alcançado a redução de emissões que o Brasil alcançou. Não houve. Então, só para a gente colocar o equilíbrio no debate, eu trago esses pontos. Para finalizar, eu sei que eu estou indo muito além do tempo, Ana, outra parte importante que o Tasso mencionou também, e há um outro porém. O Brasil deve cumprir a meta de redução de emissões de 2020, definida em 2009. Porém, não garante o cumprimento dos compromissos setoriais. Eu diria que esse equívoco foi corrigido na NDC. A gente não apresentou para a comunidade internacional o que nós vamos fazer setorialmente. O que não significa que a gente não vai debater isso. Eu queria ter a oportunidade de falar aqui da estratégia que o governo vem pensando para os diálogos estruturados para a implementação da NDC. Se tiver oportunidade, eu toco nisso depois. Mas, nesse ponto, eu queria só registrar que a gente vai ter o debate, sim, de o que cada setor pode contribuir para a implementação da estratégia, mas esse vai ser um debate doméstico. Então, a gente corrige o equívoco feito em Copenhague. E, comparando com a brincadeira dos porcos espinhos do Barroso, aqui também, eu acho que existem porcos diferentes. Se a gente comparar, desculpe os setores, né? Não estou xingando nenhum setor de porco, não, mas pegando a analogia do porco-espinho, a gente tem porcos diferentes, alguns com mais espinhos, outros com menos espinhos. Quando a gente coloca uma NDC economy-wide, justamente para permitir isso. Alguns setores, alguns porcos-espinhos vão ter um pouco mais de cautela quando forem namorar, e vai ter um jogo de compensação entre um e outro para a gente poder proteger alguns setores em relação a outros. Enfim, essa aqui é a crítica positiva que eu faço, a gente está entre amigos. Se tiver oportunidade, eu falo um pouco do que o Brasil vem pensando, o governo brasileiro vem pensando para a estratégia de implementação da NDC. Obrigado. Imagina, muito obrigado. Eu acho que você fez um ponto valiosíssimo de, sim, comemorar assim, o papel que o Brasil teve internacionalmente, fazer com que Paris virasse Paris e ajudar na ratificação. Acho que muitas vezes, quando a sociedade civil não passa comemorando tanto, talvez, como o governo espera e deseja, papel dos diferentes setores, mas eu acho que tem, sim, dentro da sociedade civil, todo mundo realmente comemorou muito e continua comemorando, porque o Brasil continua fazendo muito esse ponto. Mas eu quero passar agora para o Aloysio, porque a gente sempre fala de mudança climática, muito, o Brasil tem que cumprir isso ou não, estamos ali. Mas e as oportunidades, principalmente na área econômica, como o Ministério do Planejamento? Assim, quais são as oportunidades do Brasil, não só de cumprir a lição de casa, como foi colocado, mas tem vantagens para o Brasil, economicamente, fazer com que o mundo se descarbonize, Aloysio? Obrigado, Ana. Muito boa tarde a todas, a todos. Obrigado pelo convite. Primeiro, acho que é importante pontuar, fazer o reconhecimento da importância da iniciativa do SEG, de ter essa informação pública, de colocar esse debate público, né? Quer dizer, dada a dimensão do desafio da mudança do clima, do seu caráter absolutamente transversal na sociedade, é muito importante que a sociedade tenha uma visão e construa, avance na visão desse assunto que é complexo e que também tem muita desinformação, né? Então, a sociedade quer, enquanto consumidor, que dá sinais para as empresas de que esse é um tema relevante, quer como cidadão que dá sinal ou dá sinais para os governos nos vários níveis de que esse é um tema que deve fazer parte da política, para que esse
a sociedade, esse cidadão, esse consumidor estejam informados, esse tipo de debate, observadas, é claro, as questões metodológicas, e o debate público existe para isso e tal, mas é muito relevante que essa iniciativa ocorra. O Observatório do Clima acho que tem cumprido esse papel de colocar esse debate para além do seu circuito especializado e tal. Acho que isso é muito importante. Eu só gostaria de pontuar isso e que, enfim, o debate existe, o governo acho que vai estar sempre aberto a ouvir as críticas e a apresentar as suas questões, colocações nesses debates. Vivemos um contexto hoje, do ponto de vista principalmente econômico e tal, da crise fiscal, que é desafiador, né? Pensar um tema tão de longo prazo nesse contexto tão complexo e que coloca objetivamente limites para a capacidade dos governos, não só do federal, de financiar políticas. Por outro lado, devemos ver isso, acho que com uma oportunidade de ter estratégias que sejam de fato sustentáveis do ponto de vista, inclusive, econômicos do seu financiamento. Ou o tema é internalizado na matriz decisória dos setores, no fluxo, nos processos produtivos dos setores, no conjunto das ações, regulações governamentais e tal, ou a gente não vai avançar, não é criando pequenos incentivos pontuais, piloto, que essa transformação vai ser possível. Então, acho que esse é um contexto que é difícil, é desafiador, mas, por outro lado, nos coloca na obrigação de pensar realisticamente o que é sustentável do ponto de vista de financiamento no longo prazo. Acho que isso é importante pontuar, porque a gente talvez tem que superar talvez até uma cultura que é do governo, que é do setor privado e tal, de que a gente se move a partir de incentivos. A gente tem um acúmulo, se a gente olhar para o tamanho, e aí dialogando um pouco com o que o Sérgio Leitão colocou, a gente tem um acúmulo, vamos dizer assim, de incentivos, benefícios criados por vários motivos e que vão virando camadas sobrepostas, representa uma renúncia tributária, né? A gente chama de gasto tributário, porque o que o governo arrecada é como se ele estivesse dando para os setores, né? Que hoje é da ordem de 300 bilhões de reais, é um negócio muito expressivo. Então, olhar para novas estratégias implica, dialogando com um dos pontos que o Sérgio colocou, com a necessidade de olhar para esse conjunto de políticas e olhar esse tema transversalmente nas políticas, inclusive tributárias e tal. Esse é um desafio necessário, mais do que pensar que vamos criar um programa para isso, um programa para aquilo, cuja capacidade de financiar, não só no curto, mas no médio prazo, é bastante desafiadora. Por outro lado, há oportunidade, sim, acho que setores, inclusive como o do açúcar e álcool, como o setor florestal e vários outros setores no Brasil, já percebem que há vantagem, sim, nos processos produtivos dos produtos brasileiros, que vão precisar ser comunicadas e consubstanciadas em diferenciais dos seus produtos e de acesso a mercados, né? Também acho que a Marina colocou aqui um ponto, que é os setores mais expostos ao comércio internacional já recebem esses sinais de que, sim, há determinados setores consumidores, mercados consumidores que são mais exigentes e que já colocam isso como um tema, não são todos, mas isso aí talvez ainda não ocorra em todos os setores. Então, há sim possibilidades, oportunidades. Do ponto de vista de financiamento, também um ponto que surgiu aqui no debate, essa agenda dos green bonds e tal, ou seja, como empresas emitem, né, títulos e tal para captar financiamento para suas atividades produtivas, oferecendo um diferencial ambiental. Esse é um tema, um mercado, uma estratégia de captação de recursos das empresas que está crescendo muito rapidamente. Em países como a China, a Índia, eles estão bastante agressivos no sentido de oferecer. Há hoje um contexto de liquidez internacional, a gente vê até as políticas aí, estratégias que chegam a ser de juros negativos e tal. Então, há uma liquidez internacional que parte dela tem olhar, tem atenção para essa agenda e quer ter no seu portfólio de investimento ativos que tenham diferencial ambiental, chamados green bonds. Empresas brasileiras já fizeram captações, a BRF fez, a Suzano fez recentemente, agora em junho, julho, uma captação de 500 milhões de dólares, começam a operar. Então, esse é um espaço que não se deve desconsiderar, pelo contrário, empresas brasileiras têm uma possibilidade grande de atuar nesse mercado. Nós, como Ministério da Fazenda,
com muita parceria com o Ministério do Planejamento também, mas a gente tem, inclusive, uma agenda de olhar um pouco para essa prática internacional de green bonds, para as abordagens mais reguladas, no caso da China, que o Banco Central chinês estabeleceu o que é o padrão de green bond e tal, até os outros lados em que, na verdade, são boas práticas de mercado, para ver se há, de fato, uma lacuna de necessidade de regulação ou de esclarecimento, enfim, como melhor otimizar esse potencial de captação que existe, de fato, no Brasil. E só para encerrar esse primeiro comentário, também, como eu falei, olhar um pouco transversalmente para as políticas. Um dos pontos que apareceu aqui uma ou duas vezes, a questão da precificação do carbono, que é um tema, ou seja, de botar um custo na externalidade, ou seja, setores produtivos que geram um problema, um custo para a sociedade que não está internalizado no seu processo produtivo. A gente pode fazer isso de uma forma ou de outra, tributação é uma das formas de fazer, desafiadora, porque no Brasil estamos com uma carga tributária super elevada e não tem espaço para coisas novas, e mesmo para remanejar, fazer algo que seja neutro, exige de fato muito esforço, análise, é uma possibilidade. Há outras, como essa, de ter sistemas de comércio de emissões, que na prática é uma regulação ambiental, de estabelecer meta ambiental para empresas, agentes econômicos, com possibilidade de que eles busquem, entre eles, localizar onde é mais barato que essa redução ocorra, ou seja, dar mais eficiência, do ponto de vista econômico, do que um tributo pelo qual o governo tabela, fixa e imputa esse preço aos agentes econômicos. Enfim, é uma agenda, a gente tem um programa para pensar isso para o médio e longo prazo, se é, de fato, algo no que o Brasil deve entrar, olhar para as políticas de outros países que estão avançando nesse sentido e cresce os países, as jurisdições que usam precificação, e pensar também quais são as implicações desse crescimento fora para a nossa inserção comercial internacional. É um programa que já está iniciado, a gente vai fazer um primeiro seminário agora no final do ano, 1 e 2 de dezembro, tem uma agenda de workshops com os especialistas e tal, e que a gente espera trazer mais esse elemento. Mensagem final o desafio é tão grande, final, não, nesse comentário, é que o desafio é tão grande e transversal que não tem bala de prata. Eu acho que a gente, como governo, como sociedade, como setor privado, tem que ter o leque das possibilidades em aberto, e nesse espírito que o Adriano coloca, interessa o nosso objetivo agregado de buscar a melhor composição de estratégias empresariais, privadas, de políticas governamentais, de ações da sociedade que gerem um resultado que seja o mais positivo, eficaz, mas também eficiente do ponto de vista do nosso país, que é um país em desenvolvimento, em crescimento, com os desafios da inclusão, e que qualquer abordagem tem que ser compatível e tem que fazer parte dessa agenda maior de desenvolvimento. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Assim, ver que o Ministério da Fazenda está tão envolvido nesse debate mostra que o debate de mudanças climáticas hoje em dia é importante, não para o Brasil inteiro e para todos os setores. E se tem um setor que está se envolvendo, no setor privado, a Sucreal, que vem se envolvendo muito, né, Elizabeth, tem sido o seu, e você tem feito um trabalho maravilhoso em refletir como é que impacta positivo e negativamente. Então, por favor. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e aprender muito. Acho que, acima de tudo, a gente aprende junto, né? Como é que a gente vai enfrentar esse grande desafio. Então, obrigada pelo convite. Deixa eu pegar uma carona no final do que o Adriano falou. Ele mencionou, olha, a proposta brasileira era uma proposta, vou fazer uma brincadeira, flex. Apropriado. É uma proposta. Mas isso, eu acho que é positivo do ponto de vista de que você pode, num país com tantas oportunidades de matriz energética diversificada e uma agricultura muito pujante, que cresceu na base da produtividade nos últimos anos. Foi pena que o Nobre foi embora, mas eu queria um pouco cobrar isso dele, que pareceu que a agricultura brasileira é uma grande emissora porque não ganhou produtividade, o que não é verdade, né? Nós tivemos um desenvolvimento recente em que nós aumentamos a produção de alimentos, de grãos e tal, 150%,
dobramos a produção de energia a partir da agricultura e a expansão de área foi 50%. Então, não dá para fazer isso, essa conta não fecha se não tiver muito ganho de produtividade. Que dá para fazer mais, que nós temos que intensificar essa produtividade, ok, mas a gente tem que reconhecer que foi feito um trabalho, inclusive em áreas que eu sei que são delicadas do ponto de vista de discutir questões ambientais, mas que teve muita tecnologia, que foi o domínio do cerrado, né, onde a gente cresceu muito. Que eu sei que é uma questão polêmica, mas que tem que ser reconhecida. Mas, enfim, então, a proposta, voltando à história da proposta Flex, eu acho que é importante, porque o país tem que se comprometer dentro com objetivos claros, ambiciosos, mas tem que também estar com as rédeas na mão, né, de fazer as alterações à medida que o tempo passa e que as coisas vão se concretizando. Por outro lado, o setor privado tem que fazer investimentos, né? Não vai acontecer nada se não tiver muito investimento, a gente sabe disso. E investimento precisa de regra estável, clara, previsível. Essa é a primeira lição, né, vamos dizer assim, de uma área de estudo econômico que tem ganhado espaço, que é reconhecer que as instituições, as regras do jogo, formais, informais, são muito importantes. Então, eu fico um pouco angustiada quando você diz isso, porque fala, bom, nós temos vários setores, eu posso fazer a redução de emissões com diferentes combinações desses setores, é positivo de um lado, mas para o setor privado que tem que fazer o investimento é apavorante. Por quê? Vamos pegar o setor do etanol, que foi aqui citado N vezes. Então, de fato, eu acho que a gente tem um papel a cumprir nessa história. Já fez e teremos que fazer mais. Eu sei que não está nos documentos oficiais, mas o fato é que ter 18% de biocombustível na matriz brasileira em 2030, que parece, a princípio, muito tímido, porque hoje a gente já tem 16, isso implica que a gente tem que crescer um pouco mais do que cresceu o país. Então, para você sair de 16 e para 18 nos dois biocombustíveis. Bom, fazendo contas, não sei se são as mais corretas, mas isso gera, em termos de etanol, alguma coisa entre 50 e 54 bilhões de litros. Tá? Hoje a gente produz 28. Então, eu vou ter que praticamente dobrar, ou quase dobrar a produção. Não vai dar para fazer com a capacidade instalada que aí está, até porque o setor está saindo de uma crise que fechou 80 usinas, e tem mais 70 em recuperação judicial. Então, se eu estou pensando que eu vou ter que expandir capacidade, eu tenho que ter uma clareza de que é isso que se espera mesmo desse setor. Então, eu acho que é muito importante, primeiro, trabalhar junto, que eu sei que você é absolutamente aberto para fazer isso, para ver as possibilidades, que é factível crescer, o espaço está se encurtando, são 16 anos, um ciclo de cana tem 6, então nós estamos falando de 2 ciclos de cana, mas essa firmeza de que, olha, lá que eu tenho que chegar, eu vou ter que representar 18% da matriz, é uma regra de ouro. Tá? Então, eu queria que realmente que você pensasse nisso. E eu fiquei também um pouco surpresa de ver na fala do Barroso, que conhece extremamente bem o setor, que nas renováveis não apareceu biomassa. Nem no desenhinho, aí eu falei, acho que é porque não cabia o desenho. Mas aí nas contas também não, e nas fontes, né? Então apareceu lá a floresta, a energia da floresta, mas não apareceu a biomassa. Eu vou exportar todo o pellet de cana-de-açúcar para a Alemanha, cumprir a meta que ela pôs lá de não produzir carro a combustão interna a partir de 2030 e de 2050 não ter rodando.
Então, nós vamos ter que exportar pellets de bagaço de cana-de-açúcar para ela substituir o carvão dela, que dá para substituir com bagaço. É bom a exportação, mas eu preferia estar fazendo energia elétrica aqui. Então, enfim, eu queria só colocar isso para apimentar um pouco o debate, e depois eu posso falar de outras coisas. Mas, antes de você tirar meu microfone, é o seguinte... Eu queria dizer que a cana-de-açúcar, a indústria de cana-de-açúcar é importante para o etanol e, portanto, para a matriz de combustíveis, para a matriz elétrica, mas ela tem um dentro da porteira que é super importante também. E, em geral, a gente esquece de falar disso. Vou só dar uns números para vocês. O setor de cana-de-açúcar fez um protocolo com o Estado de São Paulo, que se encerrou em 2014. Tá? Um protocolo ambiental. Resultado desse protocolo, nós tivemos 268 mil hectares de matas ciliares restauradas, 8.100 nascentes protegidas, preservação de 1,8 milhões de hectares de vegetação nativa, isso no período 2007 e 2015. E lembrando que a cana se expandiu em área de terra degradada de pecuária, e um estudo recente da Embrapa, foi citado aqui hoje, mostra que a substituição a entrada da cana-de-açúcar nessa terra degradada, ela é capaz de estocar 5 toneladas de carbono por hectare nesse processo. Então, é realmente uma cultura que tem que ter um papel importante mesmo em todo esse debate. Eu acho que é uma oportunidade, especialmente se para a gente também é muito cara essa discussão de como é que você, vamos dizer, precifica e, portanto, absorve, ou, no nosso caso, externalidades positivas ou pune via externalidades negativas. Se isso eu acho que pode ser uma combinação de imposto com esses mecanismos de precificação, mas a gente tem todo o interesse em acompanhar e participar desse debate. Bom, depois Muito obrigada, Elizabeth. Sim, ouviu o setor privado vendo que combater mudanças climáticas é uma oportunidade também. Isso é logicamente maravilhoso. E adorei o ponto que você falou dessa coisa de poder ter a previsão de que as políticas não mudarão e que a gente vai não poder manter. Vou passar para o Márcio. O Márcio tem se envolvido muito em todas as partes desse debate e, como sociedade civil, tem puxado bastante o governo para ir adiante com mais rapidez. Então, por favor, Márcio. Obrigado, Ana. Boa tarde para todos. Obrigado pelo convite de estar aqui na mesa. Tem uma vantagem de falar por último, porque você pode reagir aos painéis e às pessoas também que estão aqui na mesa. Tá? Então, é o que eu vou fazer um pouco nessa fala, que vai ser bem rápida, porque, como diz o Cláudio, é o que nos separa do almoço. Né? Concorrer com o almoço, você vai perder, sempre. A primeira é com relação, talvez, a um pouco o que o Adriano falou, que existe sempre uma discordância entre o que o governo diz que está fazendo e como a sociedade civil enxerga isso. E eu acho que não é uma questão só de papel, é uma discordância de visão mesmo. Né? Especificamente na INDC, e agora a INDC nossa, existe um comportamento do governo que é de entregar um plano e analisar a entrega, ou a robustez desse plano, comparado ao que é entregue por outros países. A visão da sociedade é qual é o plano que o Brasil poderia, deve, precisa desenvolver. Vai existir sempre, e esse talvez seja o maior motivo, e essa é a nossa cobrança, que nós não queremos ter um plano de clima apenas baseado nos outros. Nós queremos ter um plano de clima baseado no que nós podemos fazer e no que nós achamos que é certo fazer, inclusive para a economia. Né? O Barroso que estava falando sobre energia, e o nosso plano ele se divide basicamente aí em 3 áreas, mas em 2 áreas mais proeminentes, que é energia e floresta. Você tem a área de agricultura e de intervenção em agricultura, mas essas 2 áreas, agricultura e energia, elas têm, como disse o Aloysio aqui, uma relação muito grande, e o Sérgio Xavier também, com diminuição de pobreza, com geração de boa economia, com geração de novas oportunidades de mercado. Né? A gente investir em novas áreas, novos mercados de energia, vão trazer benefícios para o país.
Se a gente olhar para os nossos planos apenas com relação ao que os outros fizeram, nós vamos estar abrindo ou podemos abrir mão dessas circunstâncias. A nossa cobrança vai ser sempre em cima do que o Brasil precisa e deve fazer, né? E por isso que eu te diria o seguinte, que talvez a primeira reação nossa, quando a gente vê a atuação do Brasil nas conferências de clima, é de reconhecer que é extremamente importante. Quando a gente vê o que o Brasil apresenta nas conferências de clima, a gente vai cobrar que seja tão importante quanto o peso e a possibilidade que o Brasil tem de dar esse bom exemplo. E as nossas críticas a muitos dos pontos da INDC vêm exatamente disso. Nós achamos que nós podemos ser muito mais ambiciosos na questão energética, muito mais. Nós temos espaço para isso, em biocombustíveis, em algo, por exemplo, que entrou permeando, talvez, a apresentação aqui do Luiz Barroso, mas que, no conceito de muitas organizações, principalmente do Greenpeace, é algo fundamental, que é a eficiência de energia e eletrificação da energia. Então, o que o Barroso disse aqui, de que talvez o setor elétrico tem uma contribuição pequena e etc. Sim, se você pensar no setor elétrico como ele é hoje, mas se você pensar que uma boa parte do que o Brasil tem e pode produzir no setor de energia, ele pode ser derivado, ou pode ser repassado, ou pode ser eletrificado dentro da matriz, esse setor ele ganha uma importância fundamental. Eficiência energética tem a ver com custo de país, tá certo? Existem iniciativas em energia, como, por exemplo, a geração distribuída, que assim como a eólica, né, a eólica, 10 anos atrás, ela era vista como a energia de boutique, junto com o solar. Ficou só a solar. A eólica, o mercado deu um jeito de fazer com que ela avançasse de qualquer maneira. A geração distribuída, por exemplo, tem pouco, quase nenhum, baixíssimos incentivos aqui e fora, tem bastante. Ela poderia trazer cenários de ganho econômico para populações de baixa renda importantíssimos, a longo prazo, né? Agora, existe talvez uma crítica maior dentro da INDC e dos papéis que nós usamos como planejamento para frente, que é a questão de floresta. Essa realmente, eu acho que ela precisa ser mudada de forma imediata e radical. O que nós colocamos no plano nosso de clima como meta para florestas é algo que, sinceramente, nós vemos como absolutamente inaceitável. É algo que era melhor que não tivesse o anexo de como ele é descrito lá, do que tivesse ele da forma como está escrita. O nosso plano é conviver com a ilegalidade no desmatamento da Amazônia, porque o resto nós não temos um plano, por 15 anos. Esse é o nosso plano. Esse é o plano de florestas. Então, vem o Carlos Nobre aqui, faz a apresentação do quanto que é importante, do quanto que nós dependemos das florestas, quanto que o Brasil pode ter uma nova visão, gerar desenvolvimento, gerar de economia e tal, e nós temos um plano contrário. Inclusive, dentro, não só desse governo, mas nos passados, nós temos vários personagens fundamentais. A ex-ministra da Agricultura soltou um tweet esse dia, dizendo que o desmatamento não é mais necessário, as mudanças climáticas, porque as mudanças climáticas farão vítimas dos agricultores, em maior escala e etc. e tal. Quer dizer, há uma discordância geral em desmatar floresta. Se você fizer a pergunta, quem quer desmatar floresta? É ninguém. A meta é continuar desmatando. Então, existem algumas coisas que, quando comparadas, estou finalizando, que quando comparadas, talvez, dentro do bolo do que outros países apresentam, às vezes são metas que podem, nesse contexto, ter um nível de aprovação. Mas quando a gente olha para o que a gente pode fazer, Adriano, realmente a sensação é que nós podemos fazer muito mais. Desculpa, só para finalizar. E o que falta é exatamente a gente ter uma postura política diferente para algumas coisas. Em 2003, o Brasil deu um novo nome para um
programa que chamava Comunidade Solidária, de 95, Fernando Henrique, e instituiu Fome Zero. A gente não contou quantos pratos, copos tinham, a produção agropecuária, etc. Nada disso. Nós demos uma sinalização política de que é o seguinte: nesse país, a fome não será mais admitida. O que a gente precisa, por exemplo, para florestas, é a mesma decisão política. Nesse país, o desmatamento não será mais aceito. E nós precisamos mudar esse gestual político, porque enquanto a gente ficar só no comando e controle e continuar dando sinais para a sociedade de que o desmatamento é aceito, pode progredir, vamos viver com ele legal até 2030, esse tipo de gestual político, realmente, ele vai contra o que nós poderíamos fazer. Bom. Obrigado, Márcia. Dá para perceber que, sim, se deixar, a gente podia continuar esse debate, porque tem muita coisa para debater, mas o Cláudio, cada 2 minutos, chega aqui e fala assim: precisamos terminar. Vamos passar mais uma rodada. Vamos passar uma última rodada para cada um aqui dos palestrantes, para 1 minutinho de intervenção, não só para reagir um ao outro, não foi colocado, mas vamos lembrar que assim, nós estamos no Museu do Amanhã. Aliás, já agradeço aqui ao Maurício, ao Alfredo, para a gente estar aqui no Museu do Amanhã, nesse lugar sempre belíssimo. A gente está no Museu da Manhã, mas o amanhã a gente está construindo hoje. Eu acho que esse debate tem com essa intenção. Então, mais do que olhar para trás e tentar ver o que foi certo e errado ali no passado, vamos tentar, nessa última intervenção, de o que o Brasil tem que fazer agora para assegurar um Brasil descarbonizado no futuro. Vamos jogar o debate de volta. Você quer ser o primeiro ou você espera? Vamos fazer uma nova... Elizabeth, por favor. Bem, na indústria de cana-de-açúcar, a questão ambiental é uma questão, acho que, de estratégia de desenvolvimento. Aliás, não é para essa indústria. Eu acho que a única estratégia de desenvolvimento que a gente tem hoje de longo prazo é o nosso NDC, né? Porque eu não vejo esse planejamento em lugar nenhum. É o nosso NDC, lá tem número, tem proporção, tem prazo. Então, se você colar nisso uma estratégia de ação, você tem um plano de desenvolvimento, né? Com várias características inclusivas, se a gente souber fazer a coisa direito, né? Que vai ser muito importante. Tem mudanças, eu acho que outra coisa é que nós vamos ter, sim, que nos apoiar muito em mudanças tecnológicas, em muita pesquisa e qualificação de mão de obra. Essa nova economia exige uma qualificação que hoje a gente não tem. O que aconteceu no meu setor me fez ficar... Eu fui professora a vida inteira, 32 anos de USP, né? E eu vejo como isso é necessário, né, para a gente acompanhar as necessidades setoriais do setor produtivo. Que não estou nem discutindo a questão de que a educação é a porta para você colocar todo mundo na mesma página e dar oportunidades, né, para desenvolvimento. Mas o setor de cana-de-açúcar acabou com a queima da colheita por uma questão ambiental, também dentro do protocolo agroambiental, naquele período que eu mencionei. Então, em menos de uma década, nós passamos de 30% de mecanização para 97%. Hoje, 97% da colheita é mecanizada. Não tem queima, em 97%. Muito importante saber disso, porque hoje, se falar do Nordeste, o Nordeste representa 10%, né, da produção de cana-de-açúcar. Mas você não sabe o que aconteceu nessa mudança tecnológica. Quando você olha 2000, você tinha 50% dos trabalhadores ou analfabetos ou até 5 anos de estudo. Quando você olha 2015, quem estava empregado na cana-de-açúcar, depois de toda essa mudança, tem até 10 anos de escolaridade. Então, isso significa que, para a gente fazer um projeto muito bom de meio ambiente e que ele seja inclusivo, a gente vai ter que planejar realmente a coisa de uma maneira larga. Muitíssimo obrigado. Planejamento, e NDC sendo um planejamento brasileiro. Aloysio, por favor. Obrigado. Muito brevemente, talvez 2 comentários apenas.
a gente vê aqui, por todo esse debate, acho que muitas apresentações muito inspiradoras, além de colocar também os desafios, né? A gente está falando aqui de uma agenda de inovação, uma agenda de eficiência. Eu acho que, por si, né, são dois elementos muito positivos, propulsores das nossas possibilidades de desenvolvimento. Acho que é com esse olhar que a gente tem que encarar, a gente como governo, sociedade, e que esse diálogo deve avançar. Concordo que a NDC, acho que é um locus, um núcleo de referência para o debate, formulação, busca das melhores estratégias. Eu não sei, eu creio que o Adriano pode me confirmar ou não, mas acho que também não vai ter um ponto em que a NDC e sua estratégia estão concluídos. É um processo. A gente, Ministério da Fazenda, no nosso métier, na nossa competência, olha para isso como um processo de médio e de longo prazo. O que a professora Elizabeth coloca aqui é fundamental, é capacidade, nós como governo, de ter estabilidade, gerar segurança jurídica, estabilidade regulatória, para que os agentes econômicos se planejem e se movam, invistam, promovam, absorvam, adotem as inovações e se movam. Acho que esse é um desafio com esse espírito que eu acho que a gente deve continuar seguindo nesse diálogo. E, como eu falei, tem um leque de possibilidades. Eu acho que não pode, de forma alguma, ser dogmático, de qualquer que seja o ponto do nosso dogma, ou seja, somos contra mecanismos de mercado, blá, blá, ou, né, somos contra subsídio, né, embora há questões objetivas, muito objetivas, dos limites que eu ressaltei no início nesse caso, mas sim temos a capacidade de olhar para esse leque de possibilidades e poder ir explorando-as ao longo do tempo, no médio e longo prazo, a partir desse diálogo. Eu acho que é uma agenda positiva, desafiadora nesse contexto em que a gente está, mas depende da nossa capacidade, nós como governo, como organizações, setor produtivo, sociedade, de ter o espírito de conseguir avançar nesse diálogo. Eu vejo isso como uma agenda muito positiva, animadora, a partir desse diálogo. Obrigado. De novo, ouvindo assim, o Ministério da Fazenda falando sobre uma agenda positiva nesse momento, é maravilhoso, sendo assim, puxar. Então, é realmente super bem-vindo. Por favor, Adriano. Obrigado, Ana. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e dizer que eu concordo com todas as falas aqui, da Ana como moderadora, do Aloysio como representante da Fazenda, Márcio, Elizabeth. Por quê? Vou tentar ser breve. A gente tem um plano, Márcio, sim, e um plano que não foi mirado nos outros países. Se nós nos mirássemos nos outros países, a gente teria continuado com business as usual, desvio de tendência de emissão como o México. A gente teria feito uma INDC com base em intensidade de emissões por PIB, ou intensidade energética, como China e Índia fizeram. Eu gostaria de lembrar e agradecer, mais uma vez, eu não vou me cansar de dizer isso, o diálogo que a gente tem com a sociedade, porque foi o diálogo que a gente tem com a sociedade que permitiu o governo brasileiro ter duas propostas na mesa. Vocês se lembram muito bem, eram duas propostas muito polarizadas, de uma que a nossa NDC fosse, sim, em termos de intensidade energética, em termos de intensidade por PIB, e a outra de que fosse uma redução absoluta, muito vindo da própria sociedade civil, e a gente adotou a meta absoluta. Então, o plano é nacional, a gente se baseou no que podemos fazer, sim. Concordo absolutamente com a Luísa quando ele diz que é um processo. É um processo muito novo. A NDC foi apresentada em setembro, a gente já está falando de colocar a ambição já agora nesse ano. A gente vai ter um processo na convenção de 5 anos para revermos a nossa NDC. E aí a gente vai ter oportunidade, sim, de a cada vez de maneira, de novo, buscando o processo positivo, no seu momento adequado, de vermos se estávamos certos ou não. Eu acho que isso foi um processo interessante e relevante adotado no Acordo de Paris, para a gente ter essas rodadas de reavaliação, e a gente vai ter a oportunidade de fazê-lo. A ideia é, feita a avaliação agregada no âmbito da convenção, se os países como um todo, a gente está falando de um problema global, estão indo no caminho certo, a gente trazer de volta esse resultado dessa avaliação agregada para rediscutirmos com a sociedade e apresentarmos os nossos novos planos. Então, a gente tem o plano, tem uma estratégia sendo elaborada, a gente começou os diálogos estruturados e vão seguir ao longo de todo o primeiro semestre do ano que vem, e a gente espera ter esse espaço de debate sempre. Uma última fala: é inaceitável 5.000 km² de taxa de desmatamento na Amazônia. O ministro Sarney tem sido enfático sobre isso, a gente não aceita, mas a realidade se impõe. A gente tem dificuldades. Se a gente pegar a série histórica do INPE, a gente só foi capaz de ficar abaixo de 5.000 km² na série histórica uma vez em 2012. Então, mostra que o comando e controle, a gente tem que continuar forçando, sim, combatendo o crime,
mas a gente vai ter que ir além, e o PPCDAN, na sua nova fase, vai trazer o estímulo à economia florestal, o estímulo aos outros eixos do plano, além do comando e controle. Mas a gente está em linha, e eu concordo com outras coisas aqui da Elizabeth, mas eu não tenho tempo. O flex não é tão flex, Elizabeth. O que está lá na NDC como informação adicional se mantém, e o que não está também, porque não temos considerado os biomas, Márcio, não significa que a gente vá não considerá-los. A gente vai considerar, sim, a NDC Economy Wide. Obrigado. Obrigadíssimo, Adriano. Márcio, você tem meio minuto. Por causa do almoço. Entre a falha e o almoço, tá certo. Eu acho que a sociedade tem participado bastante, inclusive, e tem produzido bastante conhecimento, né? Nós, e ultimamente, inclusive, em conversas com o governo, nós produzimos um relatório no Greenpeace chamado Revolução Energética, que traça um cenário de energia com muita participação de biomassa, com eletrificação grande do cenário de energia, com muita eficiência energética, e que mostra como que a gente poderia chegar num cenário de 2050 sem usar mais combustíveis fósseis, inclusive sem novas hidrelétricas, também na Amazônia, e como que a gente conseguiria fazer isso com uma parte expressiva de eficiência que reduziria demais o custo de geração de energia no país. Essa participação é intensa em vários outros segmentos também. E no segmento de floresta, eu acho que talvez, até com esse governo aqui, seja o momento da gente, ou a gente tem a oportunidade de mudar um pouco a visão das coisas. Nós temos um ministro que, historicamente, na sua vida no Congresso, lutou contra o desmatamento e pela agenda ambiental, né? Foi a pessoa para quem nós entregamos 1,5 milhão de assinaturas para protocolar um projeto de lei de iniciativa popular pelo desmatamento zero na Amazônia. E nós temos um ministro da Agricultura que tem a sua empresa compromissada com o não desmatamento dentro de um acordo que a gente chama de moratória da soja. Eu acho que nós estamos, talvez, com um cenário muito bom para a gente levar essa discussão para dentro do Congresso, retirar o que, do meu ponto de vista sincero, e melhor falar isso no microfone do que sincero, é um erro gigantesco, o que a gente colocou no anexo 1 da INDC, acabaremos com o desmatamento ilegal até 2030, e que a gente corrige muito fácil, é só tirar a palavra ilegal, né? Fica muito simples da gente resolver esse problema, porque isso indicaria que o país tomou uma posição e demonstrou um norte orientador político, independente dos outros países. Independente dos outros países. Se nós comparamos as nossas metas aos outros países, nós reagimos ao que eles estão apresentando. Se nós dizemos como tem que ser, nós passamos a liderar. E é isso o que a sociedade civil quer do governo brasileiro. O que nós queremos é que nós apresentamos metas que nos coloquem na situação do que nós podemos fazer. E eu tenho certeza que essas metas vão ser absolutamente mais do que suficientes para a gente mostrar o caminho para o qual os outros países têm que seguir e liderar, como já fizemos em outras oportunidades. Eu acho que nós estamos no momento de fazer essa transformação. Bom, eu quero super agradecer, logicamente, todos os panelistas, pedir uma salva de palmas para todo mundo aqui. Agradecer imensamente ao Museu da Manhã, Fundação Roberto Marinho, que me abraçaram aí, e, logicamente, ao Observatório do Clima, que tem sido fundamental nessa participação da sociedade, trazendo não só conhecimento, e acho que assim, foi um debate que mostra que a gente pode e quer, como sociedade, seguir nesse caminho. Para dar um tchau em 140 caracteres cada um, Alfredo Tomasquim, diretor do Observatório da Manhã, e André Ferretti, coordenador-geral do Observatório do Clima. Agora, de verdade, vocês separam essas pessoas do almoço. Bom, só agradecer ao Observatório do Clima, agradecer todos os participantes, agradecer vocês que vieram, e dizer que aqui, quer dizer, no Museu da Manhã, em que a gente trabalha diretamente com o público, a gente vê que muitas das questões, a gente recebe muitas perguntas do tipo, mas por que esse problema com o aquecimento global não resolveu já a questão da camada de ozônio?
Mas então é só resolver o problema da poluição? Quer dizer, eu acho que existe também, ou existe principalmente, uma questão de informação junto à sociedade. Se nós queremos ter uma sociedade, uma população atuante nos destinos e nas decisões, nós temos que nos preocupar com a informação que é fornecida a essa sociedade. E aí eu tento até ajudar a responder essa questão de como descarbonizar o Brasil até 2050. Eu acho que tem 3 caminhos, ou 3 respostas. A primeira é educação, a segunda é educação e a terceira é educação. Eu acho que nós temos que investir de forma muito forte na educação da nossa população, de forma que as pessoas possam entender e atuar de forma ativa e proativa nessas questões e entendam de que forma os seus atos são consequentes ou não dessas questões que nós estamos discutindo aqui. Esse seminário foi fabuloso e eu espero que realmente a gente tenha oportunidade de desenvolver outros tantos nos próximos meses, aí ao longo de 2017. Obrigado a vocês. Bom, muito obrigado a todos e a todas. Eu queria agradecer enormemente ao Museu do Amanhã por mais essa oportunidade, pela parceria assinada hoje aqui. A gente tem vindo em várias oportunidades aqui. Agradecer enormemente a toda a equipe que trabalhou aí nesses últimos meses para gerar esses dados do SEG aí que nós vimos e que estão disponíveis no site do Observatório do Clima. Inclusive, no site do Observatório tem uma nota metodológica que explica um pouco um dos pontos que o Adriano até destacou aqui, que são algumas diferenças nos números dos dados de 2014 para 2015. Eu só queria esclarecer que a cada ano, quando a gente lança os dados do SEG, então esse ano estamos lançando os dados de 2015, a gente revisa todos os dados para trás, até 1970. E agora, como foi falado aqui, em abril a gente teve o advento de uma nova comunicação nacional com um novo inventário, que mudou os dados das emissões do Brasil em 2010 na área no setor de mudança de uso do solo. Então, isso acabou alterando um pouco os dados do SEG. O SEG começou a calcular esses números, né? O SEG foi lançado inicialmente pelo TASSO em 2012, a partir de 2013 pelo Observatório do Clima, sob coordenação do TASSO, e a gente então revisou esses números, porque os dados, através do novo inventário, os dados das emissões de 2010 teve uma diferença de 25%, isso muda toda a série histórica. E eu queria aproveitar também para fechar dizendo que o debate que a gente teve aqui, os debates foram muito importantes, mostrando o esforço de toda a sociedade. A gente já tem muitas conquistas aí nessas últimas 2 décadas ou mais de discussão das mudanças climáticas, e lembrando que o Rio de Janeiro foi a marca, né? Foi daqui que saiu a convenção, a gente já está indo para a COP22, e é muito importante a gente, então, reunir todos os setores da sociedade buscando um amanhã diferente do que a gente está tendo hoje, porque a gente, infelizmente, ainda está muito mais perto de 3 graus do que de 1,5 graus, que é a nossa meta, né? A gente quer chegar ali a terminar o século elevando a temperatura no máximo 2 graus, ou o mais próximo possível de 1,5 graus, mas o que a gente tem na mesa hoje nos leva a algo mais próximo a 3. Então, a gente precisa evoluir muito mais, a gente sabe que tem conquistas, tem avanços, mas nós precisamos debater isso cada vez mais com toda a sociedade, porque nós temos que ser muito mais ambiciosos, e é isso que a sociedade espera de todos nós, né? Governo, sociedade, empresas, todo mundo, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. Muito obrigado e até a próxima. E, por favor, consultem os dados no site do Observatório do Clima. Obrigado.